Quando você pensa, na maioria das vezes acredita que está controlando a voz interna que habita sua mente. Mas já se perguntou de fato o que é essa voz? Seria apenas uma extensão de você ou algo mais profundo? Algo que mistura verdades com ilusões, como um sussurro constante que jamais se cala. Esse narrador interno comenta cada escolha, revive lembranças antigas, projeta futuros que talvez nunca aconteçam, e com isso acaba assumindo um papel central na sua vida. O que quase ninguém nota é que você não é essa voz. Você é quem a escuta. Existe uma diferença entre ser o som e ser o ouvinte. Você é o observador silencioso, o espaço onde os pensamentos aparecem e desaparecem. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa nesse fluxo mental, acreditando que o que a mente diz é a realidade em si. Imagine quantos momentos escapam diante desse ruído incessante. Enquanto sua atenção está ocupada com planos, preocupações, memórias e medos, a vida segue passando diante dos seus olhos, sem ser realmente percebida. A beleza da simplicidade, a calma do instante e o milagre de simplesmente existir ficam escondidos atrás dessa cortina de sons internos. Mas há uma saída. Existe a possibilidade de libertar-se dessa prisão invisível. Esse estado de silêncio interior não é um sonho distante. Ele está ao seu alcance. Há uma parte sua que sempre esteve ali, oculta atrás das palavras mentais, esperando ser reconhecida. Descobrir isso muda para sempre a maneira como você se relaciona com a própria mente e com a vida. Primeiro, é preciso observar com clareza. Quando está sozinho, o que houve em seus pensamentos? Um aliado calmo que orienta ou uma torrente de fala que nunca para de criticar, planejar e reviver? Para a maioria, essa segunda opção é a regra. Porém, se é possível ouvir a voz, então você não é ela. Você é quem percebe o fluxo, não o próprio fluxo. Perceber essa separação já é um passo poderoso. A voz interna não é inimiga, pois nasceu como um mecanismo de proteção, uma forma de interpretar e organizar a realidade. Porém, no exagero de tentar defender você, cria mais confusão do que clareza. Inventando problemas, repetindo ofensas passadas e antecipando desfechos que quase nunca acontecem, ela transforma a mente em um palco de dramas intermináveis. É como estar em um cinema diante de uma paisagem deslumbrante no telão, enquanto alguém ao seu lado não para de cochichar comentários sobre cada detalhe. Você não consegue se entregar à beleza da cena, porque o barulho ocupa o espaço. Assim acontece dentro da cabeça. O caminho para a liberdade começa pela observação. Experimente fechar os olhos por alguns instantes e apenas escutar o que surge. Talvez haja pensamentos sobre o que você fará depois, dúvidas sobre o valor do exercício, lembranças, críticas. Independentemente do conteúdo, perceba o movimento sem tentar calar. Nesse ato de apenas testemunhar, surge uma lacuna entre você e a voz. Essa distância é libertadora, porque mostra que a conversa mental não define quem você é. As histórias e suspeitas criadas pela mente enfraquecem quando você deixa de se identificar com elas. Em vez de atuar como personagem principal dos dramas internos, você passa a ser a plateia tranquila que assiste a peça. Outra descoberta importante é que não se trata de silenciar a mente completamente, porque isso é impossível. Pensamentos virão e irão. O ponto central é perceber que eles não equivalem à realidade absoluta. São como nuvens cruzando o céu, transitórias, efêmeras e incapazes de tocar o espaço azul que a sustenta. Você é esse espaço aberto e imutável, não as formas passageiras. Essa consciência é a raiz de uma liberdade inédita. Quanto mais forte se torna a presença do observador, mais paz se instala. E nesse estado é possível lidar com algo ainda mais desafiador. As emoções que a voz tantas vezes desperta, memórias feridas, culpas ou ressentimentos que se acumulam ao longo da vida. As emoções, assim como os pensamentos, não são inimigas, mas energia em movimento. Quando resistimos a elas, tentamos escondê-las ou revivê-las constantemente. Essa energia se cristaliza em cargas pesadas, transformando-se em um fardo emocional. Muitas vezes não sofremos mais pelo que aconteceu, mas porque não conseguimos soltar aquilo que passou.
Se alguém nos fere com palavras, o impacto real dura minutos. Mas na mente, a cena se repete inúmeras vezes, trazendo de volta a mesma dor. Essa repetição mostra que não é o episódio que continua doendo, e sim nossa dificuldade de deixá-lo escorrer das mãos. Libertar-se, portanto, não significa esquecer ou fingir que não houve dor, mas permitir que ela siga seu curso natural, em vez de aprisioná-la internamente. Observe sua reação física quando um peso emocional surge. Talvez haja tensão no peito ou aperto no estômago. Em vez de expulsar essa sensação, conceda-lhe espaço, respire fundo e imagine que o nó vai se desfazendo aos poucos. Reconhecer o que sente, acolher e soltar, é um gesto de entrega. E a entrega não é fraqueza, mas capacidade de fluir. Podemos também dar nome ao que sentimos. Dizer a si mesmo, isso é raiva ou isso é tristeza, já cria um distanciamento. Você lembra que é alguém vivendo a emoção e não a emoção em si. Assim, aprende a enfrentar os altos e baixos sem se definir por eles. Viver não é escapar da dor. Pelo contrário, é atravessá-la sem deixar que ela se torne prisão. A cada onda que passa por você sem aprisioná-lo, surge mais espaço interno para respirar em paz. Essa prática abre caminho para liberar não só as memórias antigas, mas também a necessidade incessante de controlar tudo à volta. Esse desejo de controlar é quase universal. Queremos influenciar pessoas, resultados, cenários, o próprio futuro. E ainda que essa tentativa traga uma falsa sensação de segurança, ela inevitavelmente conduz à frustração. A vida raramente obedece aos roteiros que escrevemos mentalmente. Um diálogo planejado pode sair de outro jeito. Uma carreira sonhada pode se desdobrar em direções inesperadas. O clima muda sem pedir licença. E os outros nunca agem segundo o script que montamos em segredo. Quanto mais nos agarramos à ideia de que tudo precisa seguir como imaginamos, mais sofrimento acumulamos. É como tentar prender água nas mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escorre. Soltar o desejo de controlar é abrir espaço para confiar no ritmo da vida. É confiar que, mesmo quando não entendemos os rumos, há sabedoria nas correntes invisíveis que conduzem os acontecimentos. Essa confiança não é passividade, mas resposta equilibrada diante do curso natural das coisas. A verdadeira entrega não significa desistir de agir, mas sim largar o peso de querer controlar o incontrolável. Você continua participando da vida, tomando decisões, fazendo escolhas, mas sem aprisionar-se à expectativa de que tudo precisa sair conforme seu roteiro particular. O que se abandona é a obstinação de moldar o rio inteiro, e o que floresce é a confiança de que pode navegar qualquer corrente que se apresente. Quando você para de lutar contra o movimento natural, descobre uma calma que nunca viria da rigidez. Em vez de acreditar que o universo precisa se adequar às suas preferências, começa a enxergar que há sabedoria naquilo que acontece, mesmo quando não faz sentido imediato. Essa confiança traz serenidade. Muitas vezes, os caminhos que não planejamos revelam tesouros que jamais ousaríamos imaginar. Pense em alguém submerso em um rio, tentando empurrar a corrente para o lado contrário. O esforço é cansativo, desgastante, e o rio permanece impassível, seguindo seu rumo. Mas se a pessoa escolhe flutuar, deixa-se conduzir com suavidade, descobrindo que a água a leva. Com a vida acontece o mesmo. Quanto mais resistimos, mais sofremos. Quanto mais confiamos, mais descobrimos que o fluxo nos sustenta. Esse ato de soltar não se limita ao que ocorre do lado de fora. Dentro de você, há também um impulso de controle. Quantas vezes tentou forçar-se a sentir de determinada forma, a impedir pensamentos incômodos ou a calar recordações? Esse esforço interno apenas prolonga a sensação. Aceitar que pensamentos surgem e emoções oscilam, sem reprimi-los nem cultivá-los, é outra forma de entrega. Uma frase simples pode ser usada como lembrete nessas horas. Eu cuido do que posso e libero o que não depende de mim. Esse pequeno mantra tem a força de dissolver a ansiedade, lembrando que existe um limite saudável entre aquilo que está em suas mãos e aquilo que pertence ao movimento maior da vida. À medida que essa entrega se enraiza, você começa a experimentar uma liberdade diferente.
Desaparece o peso de sustentar um controle ilusório e em seu lugar nasce uma abertura para viver com mais leveza. É nesse ponto que surge a oportunidade de experimentar outra forma de viver, de coração aberto. Imagine acordar pela manhã e sentir que não precisa se esconder atrás de muros internos. Um coração desarmado torna a vida mais leve, mais real. No entanto, por medo de nos magoarmos, acabamos criando barreiras. Essas paredes são erguidas com tijolos de insegurança, experiências dolorosas e o desejo de autoproteção. Ainda que pareçam funcionar como reduto seguro, elas nos isolam, impedem que a energia da vida e das relações flua livremente. Viver com o coração fechado nos faz evitar riscos, mas também nos priva de descobertas genuínas. Afinal, o verdadeiro contato humano exige entrega, e a alegria mais profunda nasce justamente da vulnerabilidade. Existe coragem em deixar-se ver, em permitir sentir sem censura. É arriscado, mas é nesse terreno fértil que a autenticidade germina e floresce. Quando abrimos o peito, encontramos não apenas dor, mas também conexão. Um coração aberto é um centro de força, não de fraqueza. A vulnerabilidade é uma manifestação de poder genuíno. Ela nos permite perceber a vida em sua completude. Para exercitar essa abertura, basta um gesto simples. Pense em alguém ou algo que ama. Talvez uma pessoa, um animal ou até um lugar que lhe desperta carinho. Relembre a sensação calorosa que surge ao se conectar com essa lembrança. Em seguida, respire fundo e imagine esse calor crescendo em seu peito, espalhando-se para além do corpo, como se o mundo todo pudesse receber esse sopro de ternura. Com a prática, esse estado torna-se mais natural, menos defensivo, mais espontâneo. Aos poucos, tudo passa a ser vivido de forma mais genuína, sem máscaras nem reservas excessivas. Essa prática de abertura amplia não apenas seu vínculo interno, mas também a maneira como você se relaciona com cada pessoa que cruza seu caminho. Viver aberto também significa estar presente. Grande parte do tempo desperdiçamos presos a ideias sobre o que passou ou preocupações com o que virá. Nesse vai-vem contínuo, perdemos a única realidade viva, o agora. Somente no presente a vida realmente acontece. É nele que o toque, o olhar, o som e o silêncio se anunciam. Para experimentar isso de maneira prática, basta parar por alguns segundos, respire fundo e atente-se ao que existe ao redor. Note as cores, os sons, os cheiros, a sensação do corpo em contato com o ambiente. Ao envolver-se totalmente com o instante, a mente descansa. Você deixa de fantasiar e simplesmente vive. Com essa consciência, as conexões com os outros se tornam mais autênticas. Quantas conversas travamos, escondendo o que sentimos, com receio do julgamento ou da rejeição? Mas é quando falamos com sinceridade, expondo nossas realidades internas, que surgem vínculos significativos. Uma honestidade radical pode causar desconforto no início, porém aprofunda as relações de maneira que nenhuma máscara consegue. Experimente, numa situação simples, compartilhar algo verdadeiro que normalmente esconderia. Algo pequeno, mas real. Perceba a sensação de alívio e a força que nasce da autenticidade. Muitas vezes, esse gesto não afasta pessoas, mas cria pontes inesperadas de proximidade. Essa forma de viver também se expressa em dizer sim para a vida. Quantas oportunidades deixamos passar por medo de errar, esperando condições perfeitas que raramente se apresentam? A coragem de agir mesmo na incerteza nos aproxima de experiências transformadoras. O momento certo não existe, o instante possível é o que temos agora. Estar vivo de modo aberto não significa escapar de desafios ou evitar decepções. Significa escolher encarar tudo isso sem deixar que o medo dite nossas escolhas. A vida aberta exige coragem,
mas em resposta oferece a verdadeira sensação de pertencimento e entusiasmo pelo simples fato de existir. Quando você une a prática de abrir o coração ao ato de soltar o controle, um campo inteiramente novo se revela. Surge um espaço de confiança, coragem e autenticidade, onde o medo já não é o protagonista de sua narrativa. Nesse ponto, a possibilidade do que chamamos de liberdade verdadeira começa a se desenhar com clareza. E é justamente a busca por essa liberdade essencial que conduz o próximo passo. Compreender que a paz real não nasce da fuga do mundo ou da ausência de responsabilidades, mas da soltura das correntes internas que o prendem. A liberdade autêntica não é ausência de deveres nem garantia de uma vida sem dores. Ela é muito mais profunda. Nasce ao reconhecermos que os maiores grilhões não vêm de fora, mas daquilo que carregamos por dentro. São os pensamentos repetitivos, as mágoas que preservamos e a ilusão de controle que nos acorrentam. Quando esses laços enfraquecem, o espaço interno se abre e a vida passa a ser vivida de forma mais leve e plena. É comum acreditar que seremos livres apenas quando tudo estiver resolvido, quando os problemas desaparecerem ou quando alcançarmos determinados objetivos. Mas repare, sempre que um obstáculo é vencido, outro logo surge para ocupar seu lugar. Esse ciclo não tem fim, a não ser que decidamos observar a mente em vez de segui-la cegamente. Nesse momento, basta respirar e lembrar: eu não sou os meus pensamentos. Visualize-os como folhas caindo sobre um rio que leve tranquilamente cada uma embora. Assim, a mente se acalma, não porque parou de pensar, mas porque você deixou de se identificar com o fluxo incessante que ela produz. Essa prática não significa fechar os olhos para a realidade. Pelo contrário, trata-se de libertar-se das histórias que sua mente cria e que amplificam o sofrimento. Viver a vida sem o excesso de narrativa abre caminho para responder aos fatos com clareza e equilíbrio. Do mesmo modo, a liberdade não exige anular as emoções. Ser livre é não deixar-se aprisionar por elas. Quando tristeza, medo ou raiva surgirem, reconheça-as. Diga a si mesmo: eu vejo você, eu aceito você. E então permita que a emoção flua, sem lutar contra ela e sem se afundar em sua corrente. Assim você passa a navegar nas ondas sem ser levado pelo mar revolto. Uma das percepções mais transformadoras é compreender que não precisamos que tudo dê certo para estar em paz. É possível sentir liberdade mesmo em meio à confusão. A vida nunca deixará de apresentar desafios, mas você pode encontrar um ponto de equilíbrio interno que permanece intacto, mesmo no olho da tempestade. Imagine-se em meio a um temporal, com raios e ventos ao redor. Apesar de toda uma agitação externa, existe dentro de você um centro silencioso que não é afetado pela fúria do cenário. Conectar-se a esse ponto íntimo significa descobrir que a verdadeira liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da serenidade já presente em seu próprio ser. Então, como viver esse estado de liberdade todos os dias? Pela prática da presença. Voltar-se ao agora. Abandonar a ideia de que as coisas precisam se ajustar ao seu desejo. Aceitar a vida como ela é em cada instante. Quanto mais essa disposição amadurece, mais fácil fica atravessar os altos e baixos. Carregue consigo um lembrete simples: eu sou livre, não importa o que aconteça. Repita isso quando os contratempos surgirem, quando sentir-se sobrecarregado ou ameaçado pela ansiedade. Essa frase não é uma promessa de fuga, mas uma meditação que recorda onde está enraizada a paz verdadeira. A liberdade consiste em aparecer para a vida com o coração inteiro,
sem o medo de que nada pode dar errado, sem a necessidade de segurar tudo com um punho rígido. É viver presente em cada atmosfera, permitindo-se ser transformado pelo instante e, ao mesmo tempo, sustentando a confiança de que, no fundo, estará sempre em paz. Nesse ponto, fica claro que já não se trata de conquistar algo que estava fora do alcance. O percurso inteiro esteve sempre direcionado para dentro, para o lugar onde a paz, a clareza e a força repousam. Não é preciso procurar fora o que já está dentro, aguardando sua atenção. Lembre-se do ponto de partida, aquela voz inquieta que parecia controlar cada pensamento, cada decisão e cada sentimento. Agora, com um novo olhar, você sabe que a voz não é você. É apenas ruído transitório. O que permanece é a consciência que observa, sempre intacta, sempre livre. Além disso, aquele peso de emoções não resolvidas já não precisa acompanhá-lo. Você aprendeu que guardá-las só mantém o sofrimento, enquanto permitir-se senti-las e liberá-las traz leveza. As ondas emocionais surgem e passam, e você continua firme, como o oceano profundo que não é movido pela espuma da superfície. E aquelas tentativas de controlar cada detalhe da vida, de evitar erros e garantir resultados, também se mostram ilusórias. A verdadeira liberdade nasceu quando você optou por entregar-se ao fluxo da vida, aceitando que existe um ritmo maior do que seu planejamento pessoal. Soltar não foi desistir, foi confiar que sempre haverá um caminho. Diante dessa confiança, abrir o coração se tornou possível. A vida é experimentada sem as muralhas que isolam, mas com autenticidade, coragem e presença. Você deixou de aguardar condições perfeitas e passou a dizer sim ao que chega, descobrindo que alegria e plenitude nascem exatamente dessa disposição de viver. De tudo isso, emerge a compreensão mais profunda. Liberdade não é um destino a ser alcançado, nem um troféu guardado no final da caminhada. Ela é um estado de ser. É com cada respiração consciente, com cada soltura do controle, com cada aceitação da emoção, com cada instante de presença, que você escolhe novamente a liberdade. Cada momento oferece essa oportunidade. A cada segundo em que você se afasta do drama da mente, respira e abre espaço para o silêncio interior, você retorna a si mesmo. Retorna à clareza de ser livre aqui e agora, independentemente das condições externas. Portanto, a vida não exige de você conquistar liberdade em algum lugar distante. Exige apenas que recorde, repetidas vezes, a verdade mais simples. Ela já existe em você. Cada vez que pratica, reencontra esse espaço silencioso, e quanto mais o visita, mais natural ele se torna, até que ocupar esse lugar seja algo espontâneo. Assim, ao concluir essa jornada, inspire fundo. Sinta dentro de si essa paz imutável, essa presença silenciosa que não é abalada por nada. Leve consigo essa certeza. A liberdade é sua não pelo que acontece fora, mas pelo que acontece dentro. Confie nesse espaço. Viva a vida que já lhe pertence. Esse é o convite final. Viver não mais como prisioneiro da mente, das emoções e do controle, mas como alguém desperto para a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não foi conquistada, mas sempre esteve lá, esperando por você. Respire fundo por um instante. Permita que o silêncio se instale entre uma inspiração e outra, e perceba como esse espaço já carrega a presença da liberdade. Não é algo criado do lado de fora, mas um estado que sempre esteve latente em você, aguardando ser lembrado. Tudo aquilo que parecia essencial conquistar, a calma, a clareza, a força, não passa de camadas já presentes no seu interior. São dons originais, ocultos sob o barulho da mente, sob as cargas emocionais e sob a ilusão de controle. Quando essas camadas se dissolvem, aquilo que é natural aflora,
Recorde-se de como começou essa jornada. O incômodo da voz incessante, como se ela fosse dona de cada passo seu. Havia uma sensação de prisão, como se pensamentos e sentimentos estivessem no comando absoluto. Agora, depois desse mergulho, você sabe, não é o narrador que conduz, mas você quem escuta. Essa tomada de consciência muda tudo. Ao perceber que é o testemunho e não a história contada, nasce uma nova relação com a mente. Os pensamentos continuam a surgir, mas a diferença é que você já não é arrastado por eles. Passa a observar de fora, com calma e leveza. Em seguida veio a descoberta do peso emocional acumulado. Todos os ressentimentos, culpas e dores não são o passado em si, mas as correntes que você mesmo mantinha presas até agora. Ao se permitir sentir e liberar, descobriu uma nova mobilidade interna. Cada emoção flui como uma onda que se recolhe no mar. Do mesmo modo, o desejo de controlar cada aspecto da vida mostrou-se uma miragem. A liberdade verdadeira só despontou quando você abriu mão de forçar o rumo das águas e se entregou à corrente da existência. Descobriu que confiar não é passividade, mas inteligência profunda diante da grandeza da vida. E com o coração aberto, você percebeu que já não havia necessidade de muros para se proteger. A vulnerabilidade se converteu em força, porque é ela que abre as portas para a autenticidade dos encontros e para a alegria espontânea de estar vivo. Foi nesse espaço que a vida voltou a pulsar livremente. A prática da presença reforçou ainda mais essa transformação. O simples gesto de respirar e notar o que acontece agora permitiu que você experimentasse o único instante real. Nem passado nem futuro. Apenas a intensidade viva do presente, onde repousam a paz e a clareza. Com isso foi revelada a essência do que é a verdadeira liberdade. Não se trata de um objetivo distante ou de uma premiação no fim da estrada. Liberdade é uma escolha feita a cada instante, um retorno constante ao centro silencioso que nunca o abandona. É nesse estado que a existência ganha outra cor. Os problemas não somem, mas perdem a tirania que exerciam sobre você. As emoções não desaparecem, mas deixam de ser prisões. O mundo lá fora continua mudando, mas já não tem poder de abalar a sua paz interior. Sempre haverá tempestades, é verdade. Mas agora você sabe que dentro de si há um ponto imóvel, um farol silencioso que nenhuma ventania pode extinguir. É nesse abrigo silencioso que repousa a liberdade que tanto buscava. Esse é o chamado final. Não espere condições ideais, nem adie sua vida para quando tudo estiver sob controle. A liberdade não acontece amanhã. Acontece aqui, a cada respiro, a cada instante em que você retorna ao agora, com confiança e abertura. Tudo o que foi dito até aqui pode resumir-se em um convite simples. Pratique, de novo e de novo, sempre que perceber o peso da mente ou das emoções, volte para si, abra espaço no coração e confie no fluxo. Cada vez que o fizer, a liberdade se tornará menos uma prática e mais um modo natural de existir. E quando sentir que vacilou, não há problema. Apenas comece novamente. A liberdade não é um prêmio que pode ser tirado, mas uma possibilidade que se renova infinitamente. Sempre haverá uma nova chance de escolher o silêncio interno em vez do caos mental. Assim, pouco a pouco, a liberdade deixa de ser teoria e passa a ser experiência íntima. A cada passo consciente, você reaprende a viver não como prisioneiro, mas como alguém plenamente desperto, presente e autêntico. E a vida, em sua simplicidade, revela-se grandiosa. Cada momento torna-se oportunidade de amar, de aprender, de entregar-se e de viver com intensidade real. Não mais guiado pelo medo, mas pela confiança que brota do interior. Então, inspire fundo mais uma vez. Sinta essa serenidade que não depende de nada fora. Ela é sua, sempre foi e sempre será. Permita-se caminhar levando essa certeza como guia em meio às incertezas da vida. Agora siga em frente com leveza. Leve nas mãos apenas o essencial, a clareza de que nada externo define quem você é. A liberdade não está em controles rígidos ou promessas futuras. Está em você, sempre disponível.
A vida talvez continue imperfeita, mas você já sabe. A paz não mora na ausência de desafios, e sim na presença de quem observa com calma e confiança. E é nesse ponto que a jornada se completa. Não porque chegou ao fim, mas porque você descobriu que, na verdade, a liberdade sempre esteve aí, esperando sua atenção.